Rita, essa decisão da justiça brasileira contra a Netflix levantou um debate sobre a insegurança jurídica no Brasil, né? Qual a consequência desse ambiente para o consumidor? Olha, Leandro, essa questão da insegurança jurídica é um custo Brasil muito elevado. Primeiro, nós somos um cipoal, né? A profissão que todo mundo quer ter hoje no Brasil é ser um tributarista. Agora está vindo aí, né, a reforma tributária, né? Mas antes, para você abrir um negócio, a primeira coisa que você tinha que fazer era contratar um advogado tributarista. Isso é um absurdo, né? Então você tem que pensar no negócio sob o ponto de vista do tributo que você vai pagar, ou das armadilhas que você pode vir a sofrer em função desse nosso cipoal tributário. E o que aconteceu com a Netflix? A Netflix, inclusive, já tinha em primeira instância a interpretação de que ela não deveria, né, não era devido esse imposto, a CID da tecnologia. Mas uma empresa sueca, ela questionou no Supremo, ela foi ao Supremo, e por 7 votos a 4, no dia 13 de agosto, o Supremo decidiu que o imposto era devido. E por que havia essa interpretação da Netflix, e até em primeira instância, de que o imposto não seria devido? Porque ele deveria incidir sobre transferência de recursos enviados das filiais para as suas matrizes. Esses recursos teriam sido ganhos com a tecnologia da matriz, né? Então seria transferência de recursos de uso de tecnologia. No caso da Netflix, ela estava transferindo ganhos de assinaturas de streaming, o que ela entendia que ela não deveria incorrer nessa tributação. Então, palavras do próprio vice-presidente financeiro da Netflix, ele disse que não se tratava de uma questão de imposto, mas se tratava sim de uma questão de um custo de fazer negócios no Brasil. Então, segundo ele, eles saíram de uma provável vitória para uma derrota praticamente certa. E por isso eles tiveram que abater, né, do lucro 619 milhões de dólares. Então foi isso que fez com que o lucro projetado em torno de 3,1 bilhões de dólares caísse para 2,5 bilhões. E o lucro por ação também cedeu. E as ações caíram 10% hoje no fechamento lá da Nasdaq. Então o Supremo está fazendo preço de ação americana na Nasdaq por essa insegurança jurídica na interpretação da ampliação da incidência desse imposto. E isso acendeu uma luz amarela para várias multinacionais, inclusive de outros setores, porque pode haver essa ampliação da incidência do imposto para outras empresas. E isso vai refletir, primeiro, num certo desânimo. Segundo a Netflix, eles nunca viram isso em país nenhum onde eles operam. E também isso pode trazer um certo receio de outras empresas, de outros negócios se estabelecerem no Brasil por essa insegurança jurídica. Então, na dúvida, é igual, a gente não fala isso quando a gente está dirigindo, na dúvida não ultrapasse. Então, na dúvida não invista. E isso cria uma barreira para o investimento vir para o Brasil e até permanecer no Brasil ou mesmo ser ampliado. As empresas perdem a vontade de investirem mais em um país onde a segurança jurídica é questionável. Um dia é uma coisa, no outro dia já não é mais a mesma interpretação. Então foi isso que aconteceu e foi assim realmente um choque, né? E outras empresas, nesse momento, devem estar sentadas com os seus departamentos jurídicos para ver as implicações dessa decisão em cima dos lucros delas e daquilo que elas terão que pagar retroativo aí a 2022, né? Mas uma coisa, Leandro, ficou clara, né? Quanto que a Netflix enviou para os Estados Unidos por causa dessa briga tributária, quanto que a Netflix enviou para os Estados Unidos sob a forma, né, de lucros de 2022 a 2025. Foi a bagatela de 33 bilhões de reais. Então, ganharam bastante por aqui.
Agora, Rita, a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia escalou, com Donald Trump ameaçando aumentar as sanções ao país caso Vladimir Putin não aceite encerrar a guerra na Ucrânia. Qual a consequência dessa tensão na economia mundial, Rita, na sua opinião? De novo, o centro disso tudo é o preço do barril de petróleo. E olha só, o Brasil, a Petrobras, custou para baixar o preço da gasolina, né? Foi a conta dela baixar o preço da gasolina, o barril de petróleo disparou. Agora eu estou olhando aqui, ó, no aftermarket, o Brent está subindo mais 4%. E o preço do barril está na faixa de $64. O WTI, no fechamento, também subiu praticamente 4%. O WTI é o petróleo negociado no Texas, né, nos Estados Unidos. E o Brent é a referência para a Petrobras. Então, hoje, a Bolsa, né, a B3, as petroleiras, né, subiram bastante. Tivemos também, hoje foi um dia muito agitado para o mercado, né, sob o ponto de vista corporativo. A Vale anunciou a produção dela, né, houve um aumento significativo na produção de minério, as ações da Vale subiram, as ações da Petrobras também, por causa da alta do preço do barril de petróleo. Então, foi uma coisa movimentada, mas acende de novo uma luz amarela em cima do preço do petróleo, que na ponta final significa inflação global, se houver de novo uma escalada do preço do barril, que já tinha começado a subir com o Trump pedindo à Índia para diminuir a compra de petróleo russo. Agora, com o aumento das sanções, com a escalada das sanções, o preço do petróleo pode voltar a ter uma escalada mais forte para cima. A gente lembra, né, lá na guerra, quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, o preço do barril de petróleo chegou a $139. Não estou falando que esse é o caso agora, mas podemos ter uma correção que pode levar o Brent para algo em torno de $70, $75 o barril, que foi de onde ele caiu recentemente. Professora Rita Mundinho, obrigado, viu? Até amanhã. Até.